Olá, vamos então para os movimentos coloniais que antecederam a independência do Brasil. Então, vimos a independência dos Estados Unidos, vimos a independência do Haiti, vimos a independência da América Espanhola e, dentro do contexto da independência da América Espanhola, a independência do Brasil. Fatores que estimularam então essa independência do Brasil e que também vão estimular os movimentos coloniais que antecederam a independência. As reformas pombalinas é um desses fatores. Lá em Portugal, né, o rei nomeou Pombal primeiro-ministro. E Pombal, Marquês de Pombal, ele adotou algumas ideias iluministas em relação a Portugal. Né? Um exemplo, a reforma da educação, reformas na economia. Mas para o Brasil isso foi ruim, porque Pombal, para fortalecer a economia portuguesa, vai explorar mais o Brasil, né? Vamos dizer que o Brasil era a vaca de leite, né, a vaquinha de leite de Portugal. Então, as reformas pombalinas vão aumentar impostos, expulsar os jesuítas, né? Na época, os únicos professores que o Brasil tinha. Outro fator importante que vai levar a esses movimentos de independência são as ideias iluministas. Né? Já discutimos na América Espanhola, né? Já foi falado. Falava-se em liberdade comercial, então o fim do colonialismo. Falava-se em liberdade também jurídica, né? A igualdade jurídica perante a lei. E aí nós vamos falar de dois movimentos que já falavam em independência. É a Inconfidência Mineira, que vai ter uma influência da independência dos Estados Unidos, né? que vai se inspirar, e a Conjuração Baiana, que vai se inspirar na fase mais radical da Revolução Francesa. Bem, vamos começar a falar então da Inconfidência Mineira. Então, considerado assim o primeiro movimento que se fala em separação. Antes, houve revoltas dentro do Brasil, mas eram revoltas de caráter econômico, não se falava em separação, em independência. Então, pela primeira vez, né, em 1789, em Minas, né, aí está Ouro Preto, na época Vila Rica. Então, no século XVIII, 1700 e pouco, ocorreu o auge e a decadência do ouro no Brasil. Então, o ciclo do ouro, o auge, durou em torno de 50 anos. Aí logo começou a decadência, as minas começaram a se esgotar. Né? Não porque o ouro era pouco, mas era um ouro de superfície, um ouro que foi extraído rapidamente. Então, a Inconfidência Mineira acontece numa época que já na decadência do ouro. E Portugal dependia desse ouro. Né? Vamos lembrar, né, novamente, o Tratado de Methuen. Né? Esse tratado assinado com os ingleses acabou com a indústria ou qualquer tipo de indústria em Portugal. Né? Portugal ia vender os vinhos do Porto, ia comprar os produtos manufaturados da Inglaterra. Então, Portugal ele não vai criar uma indústria própria. Ele vai depender dos produtos industrializados ingleses. E os ingleses, muito espertos, vão vender em troca de ouro.
Eles não querem papel moeda, eles querem ouro. Então, o nosso ouro vai parar na Inglaterra. Então, Portugal dependia do ouro do Brasil para comprar os produtos ingleses. Então, Portugal vai explorar ao máximo o Brasil. E, nesta época, a rainha, né, lá de Portugal vai proibir a produção têxtil. Então, assim como não havia indústria em Portugal, não vai ter indústria no Brasil. Então, aí se caracteriza esse colonialismo de exploração, né? Era proibido ter qualquer tipo de indústria aqui no Brasil. E a produção têxtil, ela era fundamental, né? Ninguém anda pelado. Até o escravo, né, tinha que comprar um tecido, né, uma roupa para o escravo se vestir. Então, uma indústria importante, a indústria têxtil. Bem, então a política fiscal portuguesa tornou-se mais agressiva, né? Portugal não queria saber que se o ouro estava acabando. Portugal queria que os mineiros, né, os garimpeiros, né, pagassem os impostos. E aí então a política fiscal ficou mais agressiva, e o mais agressivo dos impostos era a derrama, a cobrança dos impostos atrasados. Então, como é que funcionava mais ou menos isso? Então, havia um dia, né, um dia marcado. Nesse dia, aqueles que tinham os impostos atrasados teriam suas casas invadidas, né, pelas autoridades e confiscado bens. Né? Então, sei lá, o fulano atrasou os impostos, chegou o dia da derrama, ele não pagou, então vai ter sua casa invadida e bens de valor vão ser confiscados. Né? Então, os inconfidentes, né, os revoltosos, vão marcar para o dia da derrama. O dia da derrama seria o dia da revolta. Né? Então, o grupo chamado Os Inconfidentes, então, formado por um pequeno número de idealistas. Alguns deles estudaram na Europa. Né? Exemplo aqui, o Cláudio Manuel da Costa, estudou em Portugal, trouxe de lá as ideias iluministas. Né? Então, havia intelectuais, padres, o Tiradentes, né? Que era, vamos dizer assim, um soldado, né? Comparando hoje, né? Um soldado militar, né? Vamos comparar hoje. Então, esse grupo, né? A maioria sabia ler e escrever, né? Inspirados pelas ideias iluministas, pela independência dos Estados Unidos, vão então se reunir e vão pensar, ó, no dia da derrama, né? Então, eles começam a fazer reuniões noturnas, clandestinas. E aí, então, qual que era o objetivo deles? Proclamar uma república, e aqui fique bem claro, eles não queriam a independência do Brasil, mas sim de Minas Gerais. Né? Eles queriam criar uma universidade, industrializar, né, o país, trazer indústrias, ou criar indústrias, e alguns falavam em transformar Vila Rica, né, em capital. Outros falavam em São João del Rei. Mas um detalhe importante aqui é que não se falava em acabar com a escravidão. Né? A grande parte dos inconfidentes eram proprietários de escravo. Né? Então, não se falava em libertar os escravos. Aqui uma curiosidade sobre Cláudio Manuel da Costa, que teria se suicidado na prisão. Né? Ele era um poeta do arcadismo. Bem,
O movimento, então, não saiu do planejamento, né? Ficou nas reuniões. Houve um traidor, né? O Joaquim Silvério dos Reis, que vai delatar os companheiros em troca do perdão das dívidas. E aí, então, o governador, né, lá de Minas Gerais, o Visconde de Barbacena, cancelou a derrama, né, e acabou prendendo os líderes, evitando a derrota. Aqui uma outra curiosidade importante. Por que inconfidência, né? Então, inconfidência significa traidores. Eles traíram Portugal. Então, uns preferem conjuração mineira, né? Mas o nome que acabou prevalecendo, inconfidência, né? Aqueles que queriam trair os portugueses. Bem, então, diante da prisão, né, dos inconfidentes, houve a devassa. A devassa, o julgamento, né, português, condenando, né, os envolvidos ao degredo na África. Na verdade, num primeiro momento, a devassa condenou todos à morte, né, todos os envolvidos à morte. Mas, como eles tinham advogados, famílias influentes, essa prisão se transformou em degredo. Perdão, a pena de morte se transformou em degredo. O único que foi realmente condenado à morte foi Tiradentes, né? E precisava-se de alguém, né? Uma espécie de bode expiatório, né? Para servir de exemplo e evitar novas rebeliões. O Tomás Antônio Gonzaga, por exemplo, né, outro poeta, outro inconfidente, ele vai falecer em Moçambique, na África. Então, esse degredo, vários foram mandados para a África e vão morrer lá, né, bem longe do Brasil. O Tiradentes, né, vão morrer de velhice, né, enquanto que Tiradentes vai morrer condenado à morte. Aí algumas curiosidades sobre o Tiradentes, né? O nome dele era Joaquim José da Silva Xavier. Aqui nós temos o símbolo da maçonaria e, segundo historiadores, a maçonaria não participou do movimento. Talvez eles tivessem livros, alguma coisa sobre a maçonaria. Mas, a princípio, não havia uma loja maçônica naquela época em Vila Rica. Então, o Tiradentes, ele foi um tropeiro, um mascate, um dentista, um militar. Ele exerceu várias profissões, né? Segundo alguns, né, se tirava o dente com alicate. Dizem que ele era o mais humilde, né, do movimento, mas ele tinha terra, ele tinha um terreno, então não era tão humilde assim. E, segundo outros, ele era o líder deste movimento, né? Então, aqui fala que ele confessa a conspiração e assume a responsabilidade, né? Por isso ele foi o enforcado, né? Então, a rainha de Portugal, então ele substitui a pena de enforcamento para os outros, né? Exceto para Tiradentes. E então Tiradentes foi enforcado, esquartejado, sua casa destruída, o seu terreno salgado. E aqui uma outra imagem dele, né? Aqui uma crítica, né? Essa imagem de Jesus talvez não existiu, né? Provavelmente não existiu, né? Ele não era barbudo, né? Mas por que essa imagem de Jesus, né?
parecido, né? Só que em vez de crucificado, esquartejado. É que durante a proclamação da República, né, logo após o fim da monarquia, do Império, o Brasil precisava de um herói. E o escolhido foi Tiradentes, né, o dia 21 de abril. Então Tiradentes acaba sendo escolhido como alguém que defendia a República, alguém que se transformou em herói. O escolhido, né, o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. E uma curiosidade também é descendentes da família dele, né, ganhavam uma pensão do Estado, né, depois durante a República, uma espécie de pedido de perdão.